Então hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o polinômio de Taylor, sobre o erro, como que a gente calcula o erro de um polinômio de Taylor, né? E sobre séries de Taylor, um pouquinho sobre séries de Taylor. Então isso é um catado, é um apanhado, é um resumo, né? Eu não vou demonstrar nada, as demonstrações já foram feitas em aula, isso é mais uma revisão. Ok, então o que é um polinômio de Taylor de uma função? Qual que é a ideia do polinômio de Taylor? A ideia para o polinômio de Taylor é que nem sempre, né, na maioria das vezes, uma reta, né, imagina que você tem a função aqui, por exemplo, seno x. Você tem seno x e você gostaria de aproximar seno x por um polinômio, digamos em volta do zero. E aí você sabe, olha, a derivada do seno é o cosseno, na origem o cosseno vale 1, então essa reta tangente aqui na origem, né, ela tem coeficiente angular 1, passa na origem, essa reta aqui é y igual a x. Maravilha. Tá bom, e como que eu acho, né? Agora eu não quero uma reta, eu não quero a reta tangente, estou pensando em uma outra função. Quero continuar aproximando a seno por polinômios. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o grau da minha aproximação. Agora, se eu coloco um polinômio de grau par, né, um x quadrado, isso pode ser um problema. Por quê? Primeiro, eu olho a segunda derivada da minha função. A segunda derivada do seno é menos seno. Né? Toda função trigonométrica, né, seno e cosseno é assim. A segunda derivada dela é menos ela. Tem tudo a ver com o i, né? Tá bom. O que isso quer dizer? Quer dizer que a segunda derivada da minha função na origem vale zero. Então ela não tem algo que seria correspondente à concavidade de uma parábola, né? Tá, mas e se eu calculo a terceira derivada dela na origem? A terceira derivada dela na origem vale menos um, né, do seno, porque vai dar seno, cosseno, menos cosseno, né? Então começou no seno, primeira derivada, cosseno, menos cosseno. Aí no menos cosseno de zero vai dar menos um. Então eu poderia pensar que, olha, vou tentar aproximar por x menos x ao cubo, tá? Mas o x ao cubo fica muito, muito grande, né? Se eu faço x menos x ao cubo, deixa eu abrir aqui no matemática para mostrar como é que fica. A gente precisa colocar um termo para ajustar esse expoente. E aqui tem tudo a ver com a forma que a gente está fazendo as derivadas sucessivas, né? O que vai surgir ali, o que acaba surgindo é um fatorial. E aí é um fatorial que precisa ser corrigido, a gente precisa dividir. Então eu vou mostrar, vou compartilhar a tela aqui com você e vou mostrar como é que a gente faz uma coisa dessas. Hum, ok. Vamos ver se ele. Bom, legal, pegou aqui um pouquinho da minha tela, né? Beleza. Então deixa aqui grande. Isso é uma matemática. Então, aqui eu coloquei as duas funções. Eu coloquei o x menos x ao cubo sobre 6, que é 3 fatorial, e coloquei o seno. Pode ver que elas são bem próximas, né? Porque eu coloquei entre menos 3 e 3. É claro que se eu mudar o meu x, né? O tamanho do x, isso aqui não vai ficar mais tão preciso. Então, perto do zero está muito bom. Mas, ó, se eu abro um pouco a vizinhança, né? Você pode ver que ele descola, né? O meu polinômio ele sai do range menos 1, 1, vai embora para nunca mais voltar. E o seno fica ali oscilando, né? Fica oscilando para sempre. Beleza. Então eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar os graus desse polinômio, né? Como o seno é ímpar, ele sempre vai acabar tendo os expoentes ímpares aqui atrás. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou adicionando termos
vou adicionando termos e olha só, esse polinômio ele vai colando na função seno, né? Essa é a ideia da série de Taylor. Você criar um polinômio que ele aproxime a sua função cada vez num raio maior. Cada vez melhor ele vai aproximar a sua função. Então, peraí, menos x elevado a 11 sobre 11 fatorial. Vamos ver? Olha aí. Agora ele já está aproximando bem, até o menos 6,6 quase, né? Não, ainda não. A gente precisaria colocar o x a 13 sobre 13 fatorial. Vamos ver se isso funciona. Agora com x a 13 sobre 13 fatorial já está aproximando tudo bem. Então a ideia da série de Taylor é você ter um polinômio, né? Isso é do polinômio de Taylor, na verdade, a gente ainda nem está na série, mas é você ter um polinômio que aproxima muito bem a sua função. Ele é o melhor polinômio que aproxima a sua função. Em que sentido? Ele minimiza, o polinômio de Taylor, ele minimiza o erro que é cometido, né? Você consegue calcular um erro médio cometido e o polinômio de Taylor é o cara que minimiza esse erro. Ok. E a fórmula, né? Como que a gente calcula o polinômio de Taylor? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, o polinômio de Taylor de uma função de R em R, né? Você precisa escolher o grau, né? Então vamos dizer que você quer chegar até o grau N, né? O polinômio de Taylor... Primeiro, o polinômio de Taylor de grau 1, né? É a reta tangente. O Taylor 1 de x, de uma função f, né? Quem que ele é? Ele é o f de x0, é o ponto que a gente está aproximando, mais f' de x0, que multiplica x menos x0. Isso aqui é exatamente a equação da reta tangente no ponto x0. Certo? Essa é a equação da reta tangente no ponto x0. E esse também é o polinômio de Taylor de grau 1. Ok. O polinômio de Taylor de grau n, eu vou dizer que eu vou somar vários terminhos, tá? Então eu vou somar vários monômios. Vou chamar esses caras de m de x, né? Os mi's de x. De i igual a 0 até n. O que são esses mi's de x? Você vai derivar a sua função i vezes, vai aplicar no ponto x0, vai fazer x menos x0 elevado a i e vai dividir por i fatorial. Beleza. Então, é assim que a gente calcula esses monômios. É assim que a gente calcula cada um desses termos. É claro que eles não vão ser monômios, né? A não ser que o x0 seja zero. Inclusive, quando o x0 é zero, a gente chama esse polinômio, não de polinômio de Taylor, é o polinômio de Maclaurin, não sei como fala, mas sei como escreve, depois eu escrevo aí para vocês. Mas você tem que calcular todos esses termos. Agora eu vou dar um exemplo de séries muito importantes que a gente precisa saber de cor e como que a gente calcula. Eu vou fazer isso para o seno, para o cosseno e para o EAX. E aí a gente fala um pouquinho sobre o erro, tá? Mas a fórmula do polinômio de Taylor é essa, tá? Aí com um símbolo de somatório, não deixe ela te assustar, né? Só lembrando, né, que a gente pode substituir esse símbolo de somatório por uma terminação mais imprecisa. Então eu vou fazer isso com a terminação um pouco mais imprecisa. O Tn de x, então, ó, é o f de x0, né? Porque quando o i é igual a zero, vai dar a derivada zeroésima da f, que é a própria f. Então é f de x0, x menos x0 elevado a zero, que é 1, sobre 0 fatorial, que é 1 também. Então dá f de x0. Mais o termo 1, que é f' de x0, x menos x0, sobre 1. Mais o próximo termo, que é f duas linhas de x0, x menos x0 ao quadrado, sobre 2 fatorial. Mais f, 3 derivadas no x0,
x menos x0 elevado ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante, tá? Até o n. Ele não vai até infinito, né? Ele é um polinômio, ele tem um número finito de termos. Beleza, então isso é uma explicação rápida da teoria de séries de Taylor, a motivação, né? Por que que a gente procura, no lugar de uma função, colocar um polinômio? Tem vários motivos, tá? Primeiro, porque os polinômios são funções fáceis, né? Simples da gente, por exemplo, calcular uma integral. Se você quiser calcular uma raiz, tem métodos bons para calcular a raiz de polinômio, né? Aproximações boas. Então, é útil você aproximar uma função por um polinômio. O que você precisa, quando você está fazendo, né, o polinômio de Taylor, você precisa saber duas coisas. Primeiro, quando que a sua aproximação é boa, né? Quando que ela é boa? Então você precisa conseguir calcular o erro. E segundo, quando que o polinômio existe? O polinômio existe desde que a sua função tenha um número necessário de derivadas, né? Se a sua função tem 3 derivadas, mas a quarta ela não tem, ela só vai ter polinômio de Taylor de grau 3 até. Não vai ter um polinômio de Taylor de grau 4. Uma função que não é derivável não tem polinômio de Taylor de grau nenhum, né? Então é isso, a ideia é essa. Para você construir o polinômio de Taylor, sua função precisa ter muitas derivadas. Se a sua função for muito bem comportada, aí você constrói o que a gente chama de power series, né? A série de Taylor que representa essa função. Que aí esses 3 pontinhos que eu escrevi aqui, né? Onde? Aqui, 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 aqui. Não, não, aqui, aqui. 6 pontinhos que eu escrevi aqui. Eles são 3 pontinhos mesmo no sentido de série, né? Aí não terminaria. Mas aí a gente precisa analisar raio de convergência, a gente precisa conversar sobre o que significa o raio de convergência, sobre que tipo de operações você pode fazer. Isso fica para um segundo momento. Agora eu vou voltar para os polinômios e a gente vai calcular polinômio de Taylor do seno, do cosseno e do e, para ter um exemplo de como que esses polinômios são calculados. Vamos para a próxima página. Então agora eu estou com a minha função y, ou melhor, f de x igual a seno x. E eu quero calcular o polinômio de Taylor dessa função em volta do x0, que é o zero. Beleza. Então, eu tenho que descobrir uma expressão para o mi de x, né? O mi de x, como a gente viu na outra página, era a derivada enésima da f no ponto x0, que é zero, vezes x menos x0, que vai dar x, elevado a i, dividido por i fatorial. Desculpa, derivada iésima, né? Não enésima. É o mi. Ok. Agora, o seno, né? Ele tem essa coisa curiosa. O seno no zero vale zero. A derivada do seno no zero vale 1. A derivada da derivada do seno no zero vale 0. Então ele vai alternando, né? Então é 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1, 0. As derivadas do seno são assim. Então eu posso calcular esses primeiros termos, né? Quem que é o m0? O m0, que seria o termo constante, é o seno de zero, que é zero, né? Quem que é o m1? O m1 de x vai dar a derivada do seno cosseno calculados no zero, que é 1 vezes x elevado a 1 sobre 1. Acabou. De onde que eu tirei isso? Né? Passo a passo, como que eu fiz essa conta? Eu calculei a derivada do seno, que é o cosseno, f' de x é cosseno x. Calculei f' de zero, deu cosseno de zero, que é 1, e substituí na fórmula. Beleza. Quem que é o m2? O m2 de x vai dar zero também, porque o f duas linhas de x é menos seno x, e menos seno no zero é zero. Então a gente já percebe aí, né? Agora o m3 vai dar menos cosseno, no zero vai dar menos 1, então vai dar menos x ao cubo sobre 3 fatorial. O m4 vai dar zero.
né? O M4 já é o próprio seno. Né? O M4 é o próprio seno. Qualquer função trigonométrica, seno, cosseno, você deriva 4 vezes, você chega nela mesma. Bom, então M4 é zero, e aí a gente repete, né? O coeficiente vai ficar repetindo aí, mas sempre 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Esses são os valores da fi de zero. E o que está mudando é o x elevado a i sobre i fatorial. Com isso, a gente chega aqui à série de Taylor, né? Ou melhor, o polinômio de Taylor do seno x. Né? Para o seno x, o polinômio de Taylor vai valer x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, mais x à nona sobre 9 fatorial, e assim por diante. E assim por diante. E isso foi o seno. O cosseno é muito similar, só que o cosseno só vai ter os termos pares, não vai ter nenhum termo ímpar, né? O seno só tem termo ímpar, o cosseno só tem termo par. E o EAX é muitíssimo parecido também, só que ele vai ter termos pares e termos ímpares. E eu vou colocar aqui a resposta, né? O que vai acontecer quando você fizer o do seno é essa, só que você precisa parar. O do cosseno vai ser 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. E a do e elevado a x, essa é muito importante a gente saber de cor também, que é 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, né? Mais x elevado a n sobre n fatorial. Todos esses caras aqui que eu estou escrevendo, eles terminam, tá? Eles terminam em algum lugar. Esses 3 pontinhos não são indefinidos, nem podem ser indefinidos, porque, de novo, é um polinômio e não uma série que a gente está falando por enquanto. Beleza, mas esse é um resumo básico de séries de Taylor. No próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre o resto, como que a gente calcula o resto.